Segundo reportagem da rede americana NBC News, o governo do presidente Donald Trump está elaborando planos para combater o narcotráfico dentro da Venezuela, com potenciais bombardeios no país. A ação poderia começar em questão de semanas, mas o plano ainda não foi aprovado por Trump. E para falarmos mais sobre isso, vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo, sempre conosco aqui na Jovem Pan. Professora Priscila, muito bem-vinda. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Boa tarde. Professora Priscila, é sempre um prazer te receber. A gente está com uma certa instabilidade, mas acho que a gente consegue seguir com a professora. Talvez a gente precise restabelecer o contato com ela aí por questões de conexão. Mas o assunto, o Rodolfo está com a gente aqui. Vamos, Rodolfo? Entrevista já restabelecida, é isso? Então vamos voltar com a professora Priscila Caneparo. Agora sim, professora, é a rede, é a internet. A questão é a seguinte, professora Priscila: plano para defender ali os interesses norte-americanos contra narcotráfico em território venezuelano. Todo mundo numa expectativa. Tem possibilidade de uma invasão de forças americanas no território da Venezuela? Bom, Kobayashi, vamos por partes aqui, né? Primeiro ponto que a gente precisa entender de fato é qual o real objetivo dos Estados Unidos com uma suposta invasão em território da Venezuela nesse momento. Primeiro ponto, a gente precisa ter muito em mente que não é só a questão do narcotráfico na América Latina que interessa em relação à Venezuela, o governo do Donald Trump. Existe, né, uma produção, uma extração e também uma perspectiva de existência de petróleo muito grande na Venezuela. Tanto é verdade que, a partir do momento que os Estados Unidos está fazendo uma extração de petróleo por uma empresa chamada Chevron, os Estados Unidos, o governo Trump determinou que existiria a necessidade de se pagar a Venezuela não com dinheiro, mas sim com óleo advindo dessa extração. Então, o objetivo é muito maior do que simplesmente combater o narcotráfico, como a retórica trumpista vem falar. Um segundo ponto é, eu acho muito difícil que ocorra, de fato, uma invasão terrestre no território venezuelano por intermédio de instituições americanas, instituições dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho dificílimo, eu acho improvável que os Estados Unidos, por ordem do Trump, venham invadir o território da Venezuela com a argumentação, por intermédio do exército dos Estados Unidos, com a argumentação de combate ao narcotráfico, ao trem de Aragua, né, por assim dizer, que supostamente o Maduro seria o grande chefe. Por que eu digo isso? Por dois motivos. Primeiro motivo, a gente tem uma ambição pessoal do Trump, que é conquistar o prêmio Nobel. E a gente sabe que ele está lutando contra essas guerras justamente para angariar votos e conseguir repercutir de tamanha força que invada, né, a retórica coletiva de concessão do prêmio Nobel para ele. E o segundo ponto que a gente precisa entender: não faz parte da política dos Estados Unidos, a partir desse momento da era Trump, fazer invasões, guerras tradicionais, como a gente chama. Talvez seja o caso, tá, dos Estados Unidos fazer uma guerra assimétrica, uma guerra que a gente chama irregular, que é justamente infiltrar pessoas dentro de forças paramilitares contra o governo venezuelano em território da Venezuela. Mas, novamente, acho muito difícil que nós tenhamos uma guerra por intermédio da utilização de força militar dos Estados Unidos dentro do território da Venezuela, ainda que nós já consigamos observar que, de fato, Estados Unidos e Venezuela se encontram em uma guerra irregular. Professora Priscila, como a comunidade internacional monitora essa situação? Como que isso poderia repercutir mundo afora caso o Trump avance nesse plano? Bom, Kobayashi, a gente tem que ter três leituras. Primeira leitura, a partir dos Estados Unidos e seus aliados. Segunda leitura, a partir do contexto da América Latina. E terceira leitura, de uma influência principalmente do Oriente, dos países do BRICS, voltados, né, encabeçados pela China. A primeira questão em relação aos Estados Unidos e seus aliados, eu acho que isso afastaria e isolaria ainda mais o governo Trump. Porque a gente sabe que existem diversas eclosões de guerra e a dificuldade em finalizá-las. Vide, né, o avanço expansionista, por assim dizer, territorial de Israel ante a Palestina, vide a guerra Rússia versus Ucrânia, e aí não seria o momento para a comunidade internacional, principalmente os aliados dos Estados Unidos, de ter mais uma guerra. Por isso, porque também a gente tem que pensar que isso desviaria recursos dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, em relação também a Israel,
para o combate de seu interesse, que seria a Venezuela. Então, não teria apoio, assim, totalmente exposto. Segundo ponto, em relação à América Latina. A gente sabe que a América Latina ela tem diversos questionamentos, inclusive a era Lula 3 em relação ao governo do Maduro, mas a gente sabe que essa região da América Latina é uma região que não compactua com a ideia de guerras internacionais. A gente tem um ambiente estável, numa perspectiva mais teórica do que é a guerra, e a América Latina com certeza não estaria disposta a unir armas, contrariamente, não estou falando aqui que o governo do Maduro é certo, mas contrariamente a uma estabilidade regional. Então, muito dificilmente a gente teria um exército da América Latina ajudando o governo Trump. E por último, aí por consequência lógica, a gente teria um vácuo de poder e um vácuo de influência dos Estados Unidos, não apenas na Venezuela, mas em toda a outra perspectiva dominó, que é a América Latina, já que os Estados Unidos já falaram que querem considerar PCC e CV Comando Vermelho efetivamente como grupos terroristas, possibilitando também um avanço territorial no Brasil, um avanço da guerra no Brasil, a gente teria um vácuo de poder e influência e a China seria a grande beneficiária com esse vácuo. E com certeza a China não deixaria os Estados Unidos angariarem e tomarem o petróleo venezuelano. Professora Priscila Caneparo, eu vou trazer para a nossa conversa o Rodolfo Mariz, nosso analista do Fast News de hoje. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Professora, boa tarde. Eu gostaria muito que a senhora colocasse aqui o perfil do Donald Trump. E eu contextualizo a minha pergunta, porque na última Assembleia da ONU, ele disse ali, alto e bom claro, alto e bom som, que ele conseguiu acabar com 7 conflitos, colocando ali a responsabilidade nele mesmo de ter diminuído os conflitos entre Rússia e Ucrânia, e só em Israel com a Palestina só não conseguiu fazer isso ainda por conta do Hamas. Dito isso, eu queria que ele, não é um pouco hipócrita, ele falar que acabou com 7 conflitos e querendo agora armar um conflito com a Venezuela? Rodolfo, boa tarde. E sua colocação é perfeita, né? Justamente, ele vem na Assembleia da ONU falar e repercutir, até com alguns questionamentos, como você colocou, que ele conseguiu finalizar 7 guerras e ele vai iniciar uma nova. É um paradoxo, é uma contradição que a gente não vislumbra no cenário internacional, ele agindo de fato nesse sentido. Mas, em contrapartida, nós sabemos da instabilidade da personalidade de Donald Trump. Reitero, eu não acredito que vai ter uma invasão terrestre, uma guerra tradicional com a Venezuela, mas nós sabemos que ele tem uma personalidade muito instável. Ele é muito de momento, ele é muito um showman, ele vem de uma iniciativa privada, ele não traduz o seu governo com uma diplomacia pública, mas ainda assim eu acho muito difícil, é muito paradigmático que ele vem colocando às mesas das negociações internacionais, quer falar que ele vai conseguir acabar com todas as guerras, que ele vai trazer a paz para o mundo. E como se daria essa paz se, porventura, os Estados Unidos estivesse envolvido numa guerra com a Venezuela? E essa guerra, a gente precisa lembrar, né? Por mais que as pessoas pensem, é fácil depor o regime do Maduro, a gente não tem apenas a Venezuela. A gente tem toda uma conjuntura por trás que se atrela à Rússia, que se atrela à China, que vão fazer parte desses vácuos de poder dos Estados Unidos da América Latina e vão querer defender a integridade territorial da América Latina e principalmente o petróleo venezuelano. Então, eu acho muito difícil, ainda que nós tenhamos uma personalidade instável do Donald Trump, que ele venha de fato atacar a Venezuela. Por esses 2 motivos. Primeiro, pela retórica do próprio Trump e segundo, por conta desses atores por trás de uma possível invasão do território venezuelano. Professora Priscila, vou pedir para você aguardar só um pouquinho. A gente tem uma matéria aqui preparada que explica a expectativa pelo possível encontro entre Trump e Lula, depois das falas ali de ambos na Assembleia Geral da ONU. A gente vai acompanhar e depois a gente vai ter a análise da professora Priscila Caneparo. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a pressa para que a reunião entre Lula e Trump aconteça é para evitar que um novo atrito entre os 2 presidentes esfrie a relação amistosa construída durante a Assembleia Geral da ONU. Na ocasião, Trump chegou a dizer que rolou uma química com Lula, expressão reforçada pelo presidente brasileiro. A preferência é que a conversa seja presencialmente. O empecilho é a agenda de Lula, que está lotada. Na segunda-feira, Lula vai participar da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. Na terça e na quarta-feira, deve cuidar de demandas internas, como a demissão do ministro do Turismo, Celso Sabino. Na quinta, o presidente participa da inauguração de creches e escolas na Ilha do Marajó, no Pará.
e na sexta vai entregar obras relacionadas à COP30, em Belém. Por causa da agenda cheia, a expectativa dos assessores de Lula é que essa conversa aconteça somente daqui 2 semanas e fora do Brasil. No dia 13 de outubro, Lula estará num evento promovido pela ONU. Trump também foi convidado e essa seria a ocasião perfeita para uma conversa, segundo adiantou uma fonte no Palácio do Planalto. Se não der certo, os dois presidentes só estarão juntos no mesmo evento no dia 25 de outubro, data em que estarão presentes no encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que vai ser feito na Malásia. Para o especialista em relações internacionais Lucas Ferraz, a conversa é uma oportunidade de livrar o Brasil de perdas importantes para a economia, já que as taxas aos produtos brasileiros estão em 50%, as mais altas do mundo. É uma oportunidade, mas eu diria que é uma oportunidade que tem algumas características, vamos dizer assim, né? A primeira delas, eu acho que ela vem um pouco tarde, né? Tivesse, digamos, a diplomacia brasileira, né, investido mais, ou eventualmente até o próprio presidente Lula, né, feito um gesto para tentar falar com o presidente Trump antes do 9 de julho, quando nós recebemos a carta com o chamado tarifaço, eventualmente o Brasil poderia ter ficado com a tarifa de 10%, que foi a tarifa colocada ao Brasil no chamado Liberation Day em 2 de abril, e hoje o Brasil estaria numa situação, eu diria que relativamente confortável. Dito isso, eu entendo que é sim, digamos ali, uma linha de esperança que surge nesse horizonte para a gente tentar mitigar essas tarifas, mas todos nós sabemos que o presidente Trump é muito imprevisível, né? E se a gente olhar o histórico recente das negociações comerciais, em que o próprio presidente Trump se envolve diretamente, a maior parte delas, diga-se de passagem, o histórico não é tão bom. Via de regra, as negociações bilaterais são negociações assimétricas, né? Muito mais vantajosas para os Estados Unidos do que propriamente com os parceiros com os quais ele negocia. Já o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, se encontrou com diplomatas e assessores de parlamentares dos Estados Unidos. Segundo o senador, o parlamento norte-americano defende a permanência da boa relação comercial com o Brasil, que já dura mais de 200 anos. Essa situação não pode avançar no sentido de deixar o seu retorno cada vez mais difícil. Foi colocado a intenção de rever alguns pontos de alguns setores que foram sobretaxados, que para a economia americana está fazendo um efeito. Citaram especificamente a questão do café, a questão das carnes, e a gente espera que os setores se organizando e fazendo essa interlocução diretamente lá com o governo americano, que isso possa ser superado. Nos bastidores, o que se fala é que o presidente Lula deseja levar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele também é ministro do Desenvolvimento da Indústria e já tentava articular uma conversa antes da Assembleia da ONU. Lula acredita que Alckmin possa levar dados técnicos que comprove os lucros norte-americanos na relação com o Brasil. Enquanto isso, o presidente tenta expandir o mercado para outros países na tentativa de diminuir a dependência dos Estados Unidos. De Brasília, Igor Damasceno. Tá aí, professora Priscila Caneparo, todo o contexto em que este possível encontro está envolvido. O que esperar de um possível encontro entre Lula e Trump? Qual seria a pauta? Tem chance de ser ali uma arapuca do presidente norte-americano, como a gente viu em alguns outros casos? Qual a sua avaliação? Kobayashi, eu acho que a gente precisa considerar aqui a postura incerta e a personalidade totalmente instável do Trump. Ainda considerando, partindo dessa premissa, vamos fazer uma análise com as informações que a gente tem hoje, com a postura do Trump que a gente tem hoje. Acho improvável que seja uma arapuca, e explico por quê. A gente precisa entender que o Trump taxou o Brasil não pensando justamente numa perspectiva de 8 de janeiro, não pensando numa perspectiva do Bolsonaro, mas pensando justamente em alegar uma lei de segurança comercial lá dos Estados Unidos. Essa lei de segurança comercial, ainda que aplicada às avessas no caso brasileiro, porque de fato o Brasil possui um déficit em relação ao comércio com os Estados Unidos, ela foi aplicada com o intuito de sobretaxar os produtos brasileiros em 50%.
Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, o Senado dos Estados Unidos começou, ainda que embrionariamente, questionar essa aplicação de tarifas contra os produtos brasileiros, se era o caso justamente de se aplicar essa sanção advinda dessa lei. E o Trump sabe que, se porventura o Senado levar efetivamente a uma análise concreta, a gente vai observar que o Trump vai sair perdendo, que ele vai basicamente ter essa imposição de tarifas deixado de lado e vai repercutir no status quo, que a gente tinha anteriormente, essa imposição de 50%. Então, o Trump, como exímio negociador que é, o que ele está fazendo? Ele está tentando se aproximar do Lula, e aí eu discordo que o Lula deveria ter feito alguma diplomacia anterior, porque não tinha o que fazer, era simplesmente uma pressão no nosso poder judiciário, uma pressão política, mas nesse momento, aí sim a diplomacia brasileira tem que agir, porque o Trump abriu as portas para a negociação. E se tem um espaço para negociar, eu acredito que sim. 2 pontos aqui são cruciais. Primeiro ponto, o Trump tem muito interesse em terras raras. O Brasil é o segundo detentor mundial de terras raras, perdendo apenas para a China. E a gente sabe que o Lula está disposto, sim, a negociar uma concessão de exploração também dessas terras raras. É a primeira concessão que o Brasil pode fazer. E o segundo ponto aqui é que o Brasil talvez seja hoje, por conta da sua matriz energética limpa, por conta das nossas hidrelétricas, o grande articulador e o grande país que irá receber, né, o maior país que irá receber, a questão dos data centers. E isso é de interesse para os Estados Unidos. Desenvolve tecnologia, faz com que nós tenhamos uma internet mais rápida, e essa proximidade geográfica de Brasil e Estados Unidos, muito mais próximo do que Brasil e, por assim dizer, alguns países europeus, faz com que os Estados Unidos também abram os olhos para essa instalação de data centers no Brasil. Então, são 2 pontos de concessão, efetivamente, que o Lula pode muito bem se utilizar, se a diplomacia for muito bem estabelecida, historicamente a diplomacia brasileira é muito boa, para conseguir angariar benefícios nessas reuniões ou nessa possível reunião que ele terá com o Trump. Para a gente fechar agora, professora Priscila, a gente tem mais 1 minuto, dá tempo dessa pergunta, porque também é importante o encontro entre Trump e Netanyahu, que também repercutiu muito, pelo menos a manifestação da diplomacia ali que estava presente no auditório quando Netanyahu foi falar na Assembleia Geral da ONU, né? Levantando, saindo ali. Há também um encontro muito esperado aí, que é entre Trump e Netanyahu. O que esperar desse encontro? Bayashi, essa pergunta é a mais difícil de todas, porque cada hora o Trump se posiciona de um lado. Uma hora o Trump fala que o Netanyahu tem que parar imediatamente com as questões, com as ações que está desenrolando na faixa de Gaza, e no outro momento ele vem a ratificar as ações de Netanyahu, falando que, de fato, a Palestina, né, principalmente o sul da Palestina, que é a faixa de Gaza, deve ser construída uma riviera, que Israel possui um apoio incondicional dos Estados Unidos, mas eu acredito que, nesse momento, por pressão internacional, por comoção internacional, e lembrando que o Trump quer ganhar o Nobel da Paz, essa reunião com o Netanyahu vai ser para falar: Netanyahu, nós apoiamos irrestritamente Israel, mas nós não apoiamos o que você está fazendo no seu governo em relação às incursões que não param na faixa de Gaza. Justamente para o Trump dar uma resposta ao cenário internacional, a esses diplomatas que se levantaram nas Nações Unidas e principalmente para aquelas pessoas que ainda têm alguma dúvida que ele merece o Nobel da Paz. Se ele conseguir conter as ações de Netanyahu, a gente pode ter certeza que 50% do caminho já se andou para ele conseguir o Nobel da Paz. Tá aí, conversamos com a professora Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender todo esse cenário da diplomacia, das relações entre os países. Professora Priscila, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Kobayashi, boa tarde para vocês. Até a próxima.